Vamos bater esse papo agora? São 12:09, então dá pra gente fazer isso agora, né? Deixa eu pegar meu óculos, que aí as coisas se esclarecem, né? Uau! Como melhora quando a gente coloca o óculos. Então vamos lá. A gente está conversando aqui na nossa live diária, de segunda a sexta, que é o horário que acontece aqui, e a gente tem batido papo sobre o Evangelho, né? Minha proposta para você é essa, é a gente refletir sobre o Evangelho. De vez em quando a gente fala sobre a banda, sobre os projetos, e a gente fica muito feliz por esse carinho, mas percebendo todo esse cenário difícil que a gente está vivendo, eu acho extremamente saudável a gente falar sobre Evangelho, sobre Bíblia, sobre espiritualidade. Diante dessa proposta, dessa necessidade, melhor dizendo, é que eu me propus a estar com você aqui todos os dias da semana, meio-dia, falando sobre Evangelho. Por quê? Porque é importante. Mais do que nunca, sempre foi importante, mas talvez agora, mais do que nunca, seja um momento extremamente necessário para a gente falar do Evangelho. Porque no meio dessas crises como essa que nós estamos vivendo, as pessoas precisam se apegar a alguma coisa. Eu estava, inclusive, ontem numa reunião que nós fizemos com a nossa liderança da casa, eu estava falando sobre essa coisa do desespero existencial que as pessoas estão vivendo, que ele aconteceu também na época das Torres Gêmeas. Quando as Torres Gêmeas caíram, quando as Torres Gêmeas caíram, foi uma loucura. Os americanos foram para as igrejas. Foi uma loucura assim de procura do Evangelho e tudo mais. E isso aconteceu porque as pessoas perceberam o seu fim, sua finitude, sua fragilidade. As pessoas perceberam sua limitação e elas ficaram desesperadas para encontrarem Deus. E os Estados Unidos são uma nação de base cristã. O pessoal correu para as igrejas, né? Foi uma loucura o que aconteceu. E diante do que nós estamos vivendo, esse é um fenômeno bem provável, porque as pessoas estão percebendo, diante dessa crise toda, que elas são finitas, que elas são frágeis, que não existe estrutura que possa dar a elas o suporte e o apoio que elas precisam. Onde está o governo, que não consegue dar passos adequados para isso? Talvez nenhum governo conseguiria, não sei. Porque quando você olha para os Estados Unidos, é uma nação tão estruturada, também passando dificuldades, Espanha, Itália. Acho que a questão aí eu estou tomando cuidado com as minhas palavras para não perceberem isso como uma crítica ao governo atual, mas estou falando da fragilidade do sistema governamental como um todo, direita, esquerda. Ninguém está conseguindo dar conta disso daí. Só algumas nações específicas. O capitalismo não resolveu, a ciência não resolveu. Então nós estamos diante de um grande problema, uma situação de saúde pública que afeta todo mundo e que mostra que a vida é muito frágil, que mostra que a vida é muito, muito complicada, muito frágil. E isso faz um desespero bater no coração das pessoas e elas procuram a Deus. Então agora é hora de nós falarmos de Deus, falarmos do Evangelho. Então é o que você vai me ouvir falar aqui nas minhas lives ao meio-dia, nas conversas da quarentena. E esse é o nome da live que a gente está fazendo aqui todo dia. E diante disso, a gente se propôs a conversar sobre espiritualidade bíblica, espiritualidade cristã à luz da Bíblia, já que somos cristãos e baseamos a nossa vida na Bíblia. Então a gente precisa saber o que a Bíblia nos ensina sobre espiritualidade, para que a nossa espiritualidade não seja indevida, mas ela seja correta. E nós passamos por várias situações e estamos falando sobre os patriarcas. E hoje eu vou para o último ponto que nós percebemos ter sido a base da vida e da espiritualidade dos patriarcas,
que é, a gente já falou sobre missão, promessa, deixa eu lembrar outra que nós falamos, estou puxando aqui, aliança, tá? Missão, promessa, aliança, e hoje a gente fala sobre graça e evangelho. Talvez você fique espantado, já que a gente está falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, conhecidos assim, apresentados na Bíblia assim, homens por meio de quem a nação de Israel nasceu, foi formada para que viesse o Cristo, né? E como assim evangelho, graça? Como assim? Parece que é uma coisa um pouco imprópria, já que a gente está falando de Velho Testamento, já que a gente está falando desse pessoal aí tão anterior a Jesus. Então, importante a gente analisar o Velho Testamento da maneira adequada. Quando a gente coloca um óculos, como eu fiz agora, o óculos para olhar o Velho Testamento é o Novo Testamento. O óculos que a gente usa para ler o Velho Testamento sempre deve ser o Novo Testamento, porque o Velho Testamento aponta para o Novo. Ele, olha, vai acontecer assim, vai ser assim, virá alguém, é o servo sofredor que virá. Tudo se direciona a Jesus. Então o nosso olhar do velho tem sempre que ser a partir do novo. Isso evita interpretações esdrúxulas. Isso evita você pegar uma coisa e utilizá-la para a tua espiritualidade sem que ela seja devidamente lapidada pelo Novo Testamento. Por falta de entendimento dessa leitura é que muitos pegam situações, eventos, movimentos que Deus realizou no Velho Testamento e trazem, sem a leitura do Novo para hoje, dizendo que está valendo. Eu acho isso uma violência. Aliás, não só acho, como eu sei que é uma violência a interpretação bíblica, a hermenêutica que se faz. Então, uma pessoa pega, por exemplo, Josué dando 7 voltas em Jericó. Ainda bem que Jesus perdoa, viu, gente? Que eu já fiz tanto isso, mas amém. Segue a vida. E a pessoa pega, nós pegamos, eu vou dizer isso porque eu já fiz, e trazemos para hoje, dizemos assim, vai lá, dá 7 voltas em volta do que você quer, e Deus vai te dar. Quer dizer, isso é uma violência ao texto bíblico. Não é isso que tem que ser aprendido numa história dessa. Aquela é uma situação específica de Israel conquistando a terra para se estabelecer na terra, porque havia uma promessa de Deus a respeito disso. Lembra que a gente falou sobre isso? Que faz o povo de Israel ser formado e habitar naquela terra. É algo muito específico para Josué e para o povo de Israel. Eu não posso pegar aquilo e dizer, dê 7 voltas em volta do carro que você quer, dê 7 voltas em volta da casa que você quer, e Deus vai te dar. Não é assim. O que eu posso aprender com a atitude de Josué e do povo de Israel? Eu posso aprender exemplos. É um exemplo de fé, é um exemplo de persistência, é um exemplo de quem ouve a voz de Deus e faz. É claro que hoje fazemos isso baseado sempre na palavra de Deus e na interpretação bíblica. Então o Novo Testamento é o óculos que eu uso para ler o Velho e não cair nessas armadilhas. Esse é só um exemplo, né? Tem gente que traz do Velho Testamento para hoje algumas práticas que já não têm validade, porque elas eram específicas para o povo. Jesus ressignifica muita coisa, a gente precisa estudar o texto bíblico, pensar nisso e estabelecer a nossa espiritualidade em cima do novo, que é Cristo Jesus. O velho aponta para o novo. Ponto, isso é fundamental. Quando a gente olha para o velho à luz do novo, a gente vê muita coisa especial. Entre elas, a gente vê a graça de Deus e o amor de Deus presente no Velho Testamento. Personagens como esses, Abraão, Isaac, Jacó, eles carregam um tipo de relação com Deus que é graciosa da parte de Deus. Outro personagem muito forte nesse sentido é Davi. Você já viu como Davi erra? Gente, Davi comete umas barbaridades, rapaz, que qualquer um que fizesse isso, à luz da nossa interpretação, seria, né? A gente faz o sinal da cruz para esse fulano aí.
condena esse fulano. Como assim? O cara adultera, trai o amigo, trai um bom amigo, um grande amigo que ele tinha, não satisfeito, ele manda matar o amigo. É só isso que Davi faz. Mas não é que no Novo Testamento, em Lucas, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus? O que é que acontece? É a graça do Senhor, que está presente também no Velho Testamento. Abraão, Isaque e Jacó, eles representam muito bem quem nós somos. Um adendo, é claro que essa graça presente no Velho Testamento, ela se manifesta de outra maneira, porque mais à frente Deus vai dar lei ao povo de Israel e eles tinham que cumprir a lei. Mas Deus é gracioso. Deus criou o homem com a perspectiva do seu amor, aliás, através do seu amor, por seu amor, para se relacionar em amor com o homem. Então, a gente olhando dessa maneira, dá para a gente entender que a graça também estava lá, de outra forma, se manifestando de outro jeito, mas estava lá. Abraão, Isaque e Jacó, eles representam muito bem quem nós somos. São pessoas como nós, pessoas falhas, fracas, limitadas, em dificuldade, como nós. Eles não são super-heróis. Às vezes a interpretação que a gente tem e a visão que a gente tem é essa, né? De seres super-heróis. Não. Homens como eu, homens como você. Mais interessante é que eles são chamados heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, eles estão naquilo que a gente chama de galeria da fé. Muito legal isso. Mas você vê que coisa interessante, eles são chamados de heróis pela fé. Não pelos seus próprios atributos, pelas suas próprias condições, mas porque creram e em fé viveram um relacionamento muito, muito especial com Yahweh, com Yahvé, com Jeová. Vamos dar uma lida lá? Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. O versículo 20 do capítulo 11. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Eu sei que essa conversa fica meio estranha assim, mas a gente vai entender rapidamente o que está sendo descrito aqui. Esses homens não foram heróis por si mesmos, não foram heróis pela sua força, não foram heróis pela sua capacidade humana, porque tudo isso é nada, tudo isso é vaidade, tudo isso é alguma coisa que não funciona para nada. Esses homens foram heróis na fé em Deus, na fé no Deus que disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O Deus que dirigiu Isaque, o Deus que dirigiu Jacó. E ali você já enxerga que a fé em Deus destrona o mérito. Esses homens não tiveram mérito nenhum. Foram fiéis a Deus e por serem fiéis a Deus é que viveram tudo o que viveram. É claro, se esforçaram por isso, lutaram contra as suas dúvidas, lutaram contra os seus problemas, mas a ênfase aqui é que nada veio deles no sentido de merecerem. Não mereciam, eram homens corruptos, eram homens inseguros, eram homens atrapalhados, eram homens pecadores como nós. Se naquele momento, há tanto tempo atrás, debaixo de uma condição que não é a condição explícita da graça como a gente tem hoje, a coisa funcionava assim, hoje mais ainda. A fé em Jesus Cristo destrói o mérito humano, a capacidade humana, porque nada vem de nós, tudo vem de Deus. Lá em João capítulo 15, versículo 4, nós estamos falando sobre isso aos domingos, lá na Casa da Rocha, falando sobre a videira. Jesus deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Não há operação sem Jesus, não há vida sem Jesus.
E aqui a gente começa a afunilar a coisa, entendendo que se aqueles homens viveram o que viveram, viveram porque a espiritualidade deles estava baseada em saberem que não eram ninguém sem Deus, em perceberem a sua limitação, sua fragilidade e a sua falta de mérito, digamos assim. A presença da graça na história é muito clara. Deus cria o homem com essa perspectiva de redenção. Deus cria o homem sabendo que vai redimi-lo. É um plano muito louco, né? Mas pense comigo, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz querendo que dê certo. Ninguém faz nada para dar errado. Todo mundo quer que dê certo. Você abre um negócio para dar certo. Você começa a aprender alguma coisa porque você quer que dê certo. Esses dias fiquei focado nessa transmissão aqui para fazer o melhor para a gente, esperando que desse certo. Cada dificuldade me deixava chateado porque não deu certo. A gente quer que dê certo. Ninguém começa um projeto para dar errado. Deus começa. O que é isso, gente? É prova de amor. É prova de graça. Vou criar o homem, mesmo sabendo que ele vai me negar. Vou criar o homem mesmo sabendo que ele não vai querer andar comigo. É amor. Vamos lá? E o destaque para essa situação aqui talvez seja o personagem mais complicado dessa trinca aí. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era um cara complicado, mentiroso é o nome dele. Um cara que pega no pé do irmão. Um cara complicado, né? Jacó tinha uma grande dificuldade de encarar a si mesmo e admitir, se enganando, mentindo e trapaceando, porque queria alcançar algum lugar pelo seu próprio mérito, né? Ele engana, enfim, você conhece a história de Jacó, se não conhece, dá um pulinho lá em Gênesis e você vai encontrar. Até o dia que ele tem um incrível encontro com Deus no Vale de Jaboque. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Você lembra dessa, né? Então, e ali Jacó se encontra com Deus e se encontra consigo mesmo. Ali ele experimenta a sua limitação, ele vê o quanto ele é pequeno, ele vê o quanto ele errou, ele vê o quanto ele pecou, o quanto ele não podia ser quem estava determinado para que ele fosse, digamos assim. Ali ele encontra a graça, ali ele encontra a restauração. Lá, Hebreus 11, 21 diz assim: pela fé Jacó à beira da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Esse é o fim da vida de Jacó. Um cara atrapalhado, um cara complicado, que se encontra com Deus e a graça de Deus, o evangelho, vou colocar a boa notícia, o restaura. Mas tudo isso acontece a partir da perspectiva de que ele não é ninguém e não pode. Só no quebrantamento é que isso acontece com a gente. Só na absoluta consciência de que eu dependo de Deus. Eu não sei se a gente pode ter absoluta consciência, mas vamos tentar isso, né? Porque a gente sempre está lutando contra a carne. Paulo fala sobre isso. Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Mas pelo menos consciência a gente tem que ter. Não sei se é absoluta e constante. De vez em quando a gente perde o rumo. Mas isso é inegociável dentro de uma espiritualidade cristã e bíblica. A espiritualidade cristã e bíblica sempre aponta para a seguinte realidade: você não pode, você não tem, você não é. Quem pode, quem tem, quem é Ele. É o eu sou. É aquele em volta de quem nós orbitamos, em volta de quem nós nos alimentamos, de quem vem a vida para cada um de nós. Portanto, saber que eu não sou é o que eu preciso. E Jacó encerra a sua vida já com essa perspectiva. Sabe por que é interessante aqui para fechar? Essa bênção que Jacó dá aos filhos de José é muito legal você depois conferir o texto lá em Gênesis. Infelizmente não tenho aqui de cabeça a referência, mas está lá em Gênesis, você pode encontrar isso lá. Devia ter anotado, né? Jacó inverte as mãos na hora de abençoar os filhos de José. E ele abençoa o mais novo no lugar do mais velho, que era a tradição e o jeito da coisa acontecer naquela época. Ele escolhe o que não tem. Ele escolhe o que não pode. Ele escolhe o que não é. Olha que incrível. Jacó, que vive algo parecido na sua vida, chega no final da vida consciente
E assim é o Evangelho. Ele escolhe quem não é, ele chama quem não tem, né? Ele alcança quem não pode. É o amor gratuito, sem causa, sem prognóstico, que demonstra que o nosso Deus é totalmente surpreendente. Ele surpreende o homem na história e surpreende a gente. Então eu encerro a minha conversa com você dizendo que a nossa espiritualidade deve ser baseada nesses valores que encontramos nos pais da fé, nos heróis da fé, nos patriarcas. Missão, promessa, aliança, evangelho / graça. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Uma espiritualidade bíblica não despreza essas coisas. Espero que tenha te ajudado essa conversa. E as anteriores, como eu falei, você encontra lá no nosso YouTube da Casa da Rocha, tá bom? Deixa eu dar mais alguns avisos importantes para você sobre as nossas atividades. Deixa eu achar aqui. Então aqui, ó, olha só. Hoje, a gente tem hoje, amanhã e... não foi, ó. Eu tô com dificuldade com isso aqui, ó. Aí, hoje, terça, amanhã, quarta e quinta-feira, a gente tem a live de oração a partir das 21 horas. Aí, onde você vai acompanhar essa live? Não é aqui no meu Instagram, tá bom? Isso aqui a gente faz no Instagram e no... Ai, gente, tá vendo? Uma hora eu acerto isso aqui. Na Casa da Rocha, tá bom? No Instagram e no YouTube da Casa da Rocha. É só você procurar Casa da Rocha Guarulhos, tá bom? Porque a Casa da Rocha é do meu amigo Zé Bruno, meu concorrente. Não, só meu amigo. E então você pode acompanhar as lives. Vou colocar de novo aqui a parada das lives que a gente está fazendo. Hoje, a partir das 9 horas da noite, você tem nos canais da casa, não só hoje, aliás, hoje, quinta e sexta-feira, tá bom? Agora a gente tem também a transmissão da nossa reunião de domingo. Né? Essa reunião de domingo que acontece às 10 da manhã, a gente vai lá para o prédio, a gente se reúne lá com quem? O mínimo possível. O pessoal da transmissão e o pessoal da música que nos ajudam lá com o seu dom. E tá incrível, as transmissões com uma qualidade muito legal. E aí a gente está compartilhando a palavra de Deus. Isso é domingo 10 da manhã. Aonde? Lá vou eu, peraí. Aonde? Ah lá. Ó, isso, no YouTube da Casa da Rocha, tá bom? Se você quiser falar com a gente, não esquece que você pode usar o nosso WhatsApp para qualquer informação que você queira sobre a casa. Esse WhatsApp tem aquela coisa da lista de transmissão, sabe como é que é? Você manda um oi, a gente te cadastra, e aí você fica sabendo das atividades da igreja, se você quiser. Se não quiser, não precisa se cadastrar. E esse é o WhatsApp para você, mais uma vez aqui conversando, nos ajudar com o projeto da ação que nós temos realizado na Casa da Rocha Guarulhos para o projeto que atende famílias lá no Cabo Sul. Tá bom? A gente está fazendo esse projeto aí com muito carinho. Destinamos 100 cestas básicas mensais e 5% da arrecadação da nossa comunidade em dinheiro. Estamos tentando melhorar isso, a gente vai chegar lá. Você pode fazer isso levando o teu quilo de alimento não perecível, tá bom? Para a gente montar cestas básicas, como eu já falei. E você pode também contribuir com a compra de uma cesta básica. Está aí na live, está aí na tela, o QR Code, para você poder fazer a contribuição de uma cesta básica integral. Não dá para fazer a contribuição de uma cesta básica integral? Faça de valores múltiplos de R$10. Qualquer valor que você puder nos ajudar será, claro, muito bem-vindo e vai contribuir bastante para a gente fazer o que a gente tem que fazer, que é ajudar o próximo, tá bom? Ah, mas correu, não deu para pegar o QR Code? É só você pegar a gravação, daqui a pouquinho, às 6 da tarde, está no ar lá no YouTube da casa, tá bom? Acho que é por aí que eu tenho para te dizer. Deus te abençoe. Deixa eu ver se tem muito comentário aqui, como é que estão as coisas, o WhatsApp da casa, minha amiga Val. É isso aí, pessoal, compartilhando, mandando abraço, mandando ok, mandando alô. Obrigado pelo carinho de todos, tá bom, querido? Obrigado. Deus abençoe vocês também. Muito bom ter vocês com a gente aqui. E é isso aí.
Live de hoje, 35 minutos. Tá bacana, né? É isso aí. Vou deixar vocês com a minha amiga Sharon Ramos, mais uma vez. E amanhã, lá pro meio-dia, tô tentando ajustar o horário para acertar, né? Todo dia, meio-dia a gente tá aqui, tá bom? Um abraço a todos, boa tarde, valeu! Se eu deixasse de te louvar, se eu deixasse de te adorar,